Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Né? Um vídeo um pouco atrasado, um pouquinho, né? Vamos fingir que tá um pouquinho, não tá bastante, não tá vários dias. Mas eu demorei por conta de que tá passando por uma semana um pouco turbulenta no meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou assessor de imprensa da Feira do Livro, aqui na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, a FIL. E ela começou essa semana, né? Ela começou exatamente ontem, que eu tô gravando esse vídeo, né? Sexta-feira. Então eu tô atrasando um pouquinho aqui para trazer esse vídeo para vocês. Peço a compreensão de todos. Essa semana vai dar uma demorada um pouco com as postagens no Instagram e também aqui com as postagens aqui de vídeo. Eu pretendo não atrasar com o vídeo de quarta-feira, né? Já que a rodada acaba na terça, então não vou trazer o vídeo na terça. Tá, eu vou fazer vou fazer a postagem também dos jogos de quarta-feira da Copa do Brasil, mas eu vou trazer o vídeo só na quarta-feira, tá? Não vai ter vídeo terça-feira aqui após o final da rodada, só no dia seguinte. Então deixa esse curtir aí, compartilhe com seus amigos, dá essa força pra gente, né? É um momento um pouco delicado, depois a gente volta pra normalidade, tá bom? Com as postagens aqui, vocês sabem, demora, as coisas somem um pouco, mas a gente sempre volta. Mas enfim, meus queridos, vamos começar então conversando sobre a Copa Libertadores e também sobre a Copa Sul-Americana, né? Foram os dois torneios que aconteceram essa semana. Começando na terça-feira, com rodada na terça-feira dos dois torneios, decisões, finalmente a gente teve a classificação, a decisão nas quartas de final, né? Quem enfrenta quem. E aí eu vou trazer para vocês aqui, então, a análise desses jogos. Fechou? Seguinte, na terça-feira a gente teve o Fluminense recebendo a equipe do Argentino Júnior e vencendo por 2-0, né? O Fluminense jogou bem, foi melhor em campo, né? Quis buscar mais um ataque no jogo e venceu, mereceu vencer por 2-0. O único problema é que os gols saíram bem no fim do jogo, né? O Samuel Xavier só foi fazer os 77, né? Os famosos 43 minutos do segundo tempo, 42 minutos do segundo tempo. Né, bem no finzinho mesmo do jogo, e o segundo gol que decretou ali a classificação do Fluminense para a próxima fase foi com o John Kennedy, já 10 minutos depois, nos acréscimos, o atacante do Fluminense, criado, né, em Xerém, fez ali o gol 2-0. Cara, não foi um jogo espetacular do Fluminense, como eu falei, dominou, teve mais volume de jogo, mas mesmo assim não foi um jogo espetacular que a gente estava acostumado a ver o Fluminense jogando no começo do ano. A vida do Fluminense na Libertadores foi facilitada pelo Flamengo, a gente vai conversar sobre isso ainda. Mas o Fluminense tem tudo para avançar para a semifinal, né? Disputar, acho que se eu não me engano, a segunda semifinal da equipe na história da Libertadores. Vai ser um feito histórico e realmente a equipe do Diniz acho que talvez merece por conta do que fez no começo do ano e o que fez até junho ali, onde a equipe começou a sentir um pouco mais a temporada. Mas mereceu classificar. Pega o Olímpia, a gente vai falar do jogo do Flamengo e vai comentar um pouquinho mais essa quarta de final. Pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza empatou com o Libertad, né, em 1-1. O Fortaleza saiu perdendo de 1-0 com o gol do Matias Espinosa no finzinho do primeiro tempo. O resultado estava encaminhando a partida para os pênaltis, já que o Fortaleza venceu o jogo de ida por 1-0. Mas aí o Fortaleza, cara, no segundo tempo inteiro, e até mesmo no primeiro tempo, teve mais oportunidades no primeiro tempo do que o Libertad, e no segundo tempo aí sim a equipe foi para cima, conseguiu empurrar o Libertad para o seu campo de defesa. O Libertad até certo momento parecia confortável ali em decidir nos pênaltis, mas aí o Fortaleza consegue fazer o gol com o Marinho nos acréscimos do segundo tempo, né, numa cobrança de falta, um belo gol, diga-se de passagem, cobrou muito bem, foi um golaço, cara. E aí o Fortaleza merece a classificação, jogou melhor nos dois jogos mesmo, foi mortal no primeiro jogo e soube disputar essa segunda partida, né, jogo de volta. E vence, e empata, né, e avança para a próxima fase. É a primeira vez que o Fortaleza avança para umas quartas de final de um torneio internacional, história para o clube, né, muito interessante essa história que o Fortaleza está escrevendo. E eu já vou pegar para vocês a classificação das quartas para a Sul-Americana, mas se eu não me engano, acho que o Fortaleza enfrenta o América para a próxima fase. A gente também vai falar desse jogo que o América eliminou o Bragantino. Na terça-feira também a gente teve 5 jogos na terça-feira, né? Uma rodada até que cheia. Opa, perdão. Tô acompanhando o jogo do Botafogo aqui. Mas na terça-feira a gente teve uma rodada até que cheia, né? 5 jogos. E teve o jogo entre Atlético Paranaense e Bolívar. O Atlético Paranaense até jogou melhor, criou mais oportunidades. Vou refazer. Jogou melhor, não criou tantas oportunidades quanto deveria, né? Eu acho que em certo momento o Atlético até encontrou dificuldades para criar,
né? Fez o primeiro gol do jogo com o Fernandinho de pênalti e o Vitor Roque fez o segundo gol na reta final ali no meio ali no segundo tempo, fez ali o 2-1, o 2-0, empatou, igualou, né, a partida de ida 3-3, foi para os pênaltis e infelizmente o Atlético Paranaense acabou sendo eliminado, né? Mas cara, eu sinto com dor no coração de dizer que talvez essa eliminação tenha sido justa, porque o Bolívar não jogou mal nos dois jogos, conseguiu se defender até que bem na segunda partida, encurralar as principais jogadas do Atlético, que são as jogadas pela lateral do campo, né, com os laterais e alas, meias, né, pontas bem abertos e bem rápidos e com qualidade também no passe, conseguiram barrar isso e o Atlético encontrou muita dificuldade para criar pelo meio, que é onde o Atlético tem muita dificuldade para criar. Né? E hoje, cada vez que passa, o Atlético vem sofrendo cada vez mais com isso. Tem muitos volantes no time jogando no time titular, né, como Fernandinho, Vidal, que jogaram inclusive nesse jogo, e poucos meios de criação. Né? O Vitor Bueno não consegue fazer essa função muito bem, né? Acaba sempre pendendo para um dos dois lados, não consegue povoar muito bem ali a entrada da área, e é onde deixa os atacantes um pouco ali desnutridos de bolas ali para converterem em chances criadas. Classificação merecida do Bolívar, na minha humilde opinião. O Bolívar que vai enfrentar o Internacional, que fez história no Beira-Rio e eliminou o River Plate, né, nos pênaltis por 9-8. Mas no jogo o Inter saiu na frente com o Mercado, fez o segundo gol com o Alan Patrick e o Inter, por não deixar de ser o Inter, acabou levando um gol nos acréscimos, né? No minuto final do regulamentar, nos 90 minutos, acabou levando o gol de empate ali no agregado do River Plate, e ali eu achei que talvez o Inter fosse pipocar nas cobranças de pênalti. É verdade que o River Plate acabou sendo eliminado por ter dado um chute com 2 toques, porque no pênalti seguinte o Depena acaba chutando na trave. Então assim, eu acho que talvez se não fosse os 2 toques, dificilmente o River Plate teria ficado pelo caminho. Né, e o Inter já teve uma situação semelhante no Campeonato Gaúcho, onde o Depena, né, que errou a finalização sequencial ali dos 2 toques, acabou dando 2 toques no Gauchão, né, contra o Caxias, e o Inter acabou sendo eliminado nessa ocasião. Né, e nesse jogo em específico o Inter teve essa situação, mas conseguiu ali, mesmo com o pênalti perdido pelo Depena, conseguiu se recuperar e fazer o gol. Né, o Robert Rojas, né, que fez o gol de empate, o 2-1 para o River Plate, foi quem desperdiçou a última cobrança, inclusive chutando o travessão. E eu tenho aquela máxima, né, de quem geralmente faz gols no jogo acaba desperdiçando no decorrer do jogo, apesar do Alan Patrick e do Mercado terem cobrado muito bem. Mas é isso, o Inter classifica, talvez muito pelo segundo jogo, porque o primeiro jogo até o Inter até que foi bem, né? Conseguiu fazer o 2-1 no River Plate lá, quer dizer, 1-0 no River Plate lá no Monumental, que é praticamente impossível, mas faltou controle de jogo nessa partida específica, até para voltar um pouco mais tranquilo para o Beira-Rio. Eu acho que a vitória no Beira-Rio ela era provável, tá? Mais provável até do que uma derrota no Beira-Rio para o River Plate. Então eu acho que talvez o Inter poderia ter gerenciado melhor esse jogo de ida para voltar mais tranquilo, mas conseguiu a classificação mesmo assim nos penais. Fechando a terça-feira, não vou me aprofundar muito nesse jogo, porque foi um 0-0 bem ruim, bem fraco, com poucas oportunidades para os dois lados. News Old Boys 0 e Corinthians também 0. O Corinthians avança no agregado com 2-1 e avança para as quartas de final também da Copa Sul-Americana. Como eu falei, vamos ter Bolívar e Internacional, e na outra chave vamos ter o Fluminense e Olímpia. Né? Esses são um lado, né? O lado direito ali, digamos assim, um lado da Libertadores. O outro lado a gente vai começar a falar agora nesse momento. Pela Copa Sul-Americana na quarta-feira, o Goiás recebeu o Estudiantes de La Plata e acabou sendo derrotado novamente, fechando com um placar agregado amargo, né? Um 5-0 de sonoro, né? Mas eu acho que ele consegue situar muito bem as duas equipes, né? O Estudiantes é uma excelente equipe, tá num momento fantástico, venceu 3-0 na Argentina e voltou a vencer o Goiás no Serra Dourada, que não é muito fácil, por 2-0, e dominando a partida, cara, tomando pouquíssimos sustos do Goiás. Mas pro final do jogo, quando já estava o 5-0 já no agregado, né, e a partida já estava encaminhada, do que no decorrer do jogo em todo. O Estudiantes conseguiu anular o Goiás, conseguiu jogar muito bem. Enfim, eu acho que talvez o Goiás fica com esse sabor. Porque, assim, o seguinte, era uma outra decisão, era um outro mata-mata para Goiás e Estudiantes antes da expulsão no jogo de ida.
né? O Goiás estava conseguindo dominar o Estudiantes, estava conseguindo segurar o Estudiantes, na verdade, né? Sobreviver no jogo da Argentina. E o plano de jogar no Serra Dourada, eu acho que ia muito disso. Se segurar ao máximo na Argentina, voltar talvez com um gol ou com um empate, para dentro de casa, no Serra Dourada, que é um estádio monumental, né, do estado de Goiás, do Brasil como um todo, né, um dos grandes estádios do Brasil no quesito história, né, quero dizer. Para jogar lá é uma outra atmosfera e muito a favor do Goiás. Mas só que, você voltar agora e jogar com 3-0 é uma missão praticamente impossível que o Goiás tinha pelo caminho. Não conseguiu, mas é uma equipe que cai de pé, fez uma excelente Copa Sul-Americana. Também na quarta-feira tivemos mais um 0-0, né? Tivemos um 0-0 sequencial na quarta-feira. O Guarani do Paraguai empatou com 0-0 com o Botafogo. Esse jogo foi um jogo muito fraco, muito ruim de assistir. O Botafogo realmente só quis se segurar nessa partida. Eu acho até num sentido até ruim de dizer isso, porque o Botafogo não conseguiu criar. O Botafogo não conseguiu ir para o campo de ataque, não conseguiu se comunicar ali no meio de campo, né? A defesa, o meio de campo e o ataque, e se segurou até o final, até onde pôde, né? Eu acho que... Mas assim, outro contraponto, né? Eu acho que se estivessem jogando até hoje, o jogo ia estar 0-0. Porque não era a noite do Guarani, desperdiçou grandes oportunidades, no primeiro tempo, inclusive, de fazer 1-0, de igualar o agregado e obrigar o Botafogo a ir um pouco mais para cima, né? Apesar de eu achar que o Botafogo talvez não conseguisse ter esse desempenho nesse jogo por conta do baixo rendimento que a equipe teve, né? Foi um 0-0 muito arriscado entre Guarani e Botafogo. Botafogo obviamente avança, mas muito contrário do 0-0 que foi Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras dominou os dois confrontos. 1-0 ele engana bastante, tá, no agregado, mas o Palmeiras foi amplamente melhor do que o Galo no Mineirão e conseguiu dominar muito bem o Atlético nesse jogo de volta. Se você for parar para pensar e até ver os lances do jogo, o grande lance que o Atlético teve na partida, e o Atlético não acertou uma finalização sequer no gol, foi a grande chance com o Paulinho no segundo tempo, que o atacante acabou driblando o Everton e o Gustavo Gomes e chutando para fora. Foi a grande oportunidade, inclusive, que eu quero dizer, dos dois jogos, porque no primeiro jogo o gol do Rafael Veiga, né, é um gol de fora da área, um bate-pronto, mas tem uma dificuldade, ele não é uma grande chance, não é uma chance, eu quero dizer ali, plástica, criada, sem goleiro, no caso, como foi essa do Paulinho. Mas eu acho que recair sobre ele a responsabilidade da eliminação do Galo é muita covardia, né? O Atlético, ele perde em casa, que é desastroso para um mata-mata, e depois tem que correr atrás do resultado no jogo da volta na casa do adversário, no campo do adversário, que é um gramado sintético completamente diferente do que está habituado no Mineirão, e com um histórico muito desfavorável, né? O Atlético vinha de 2 eliminações para o Palmeiras na Libertadores e agora engatou a terceira nesse ano. Mas, cara, foi um jogo que eu quero destacar com vocês, que mesmo não sendo o melhor do Palmeiras que a gente está vendo esse ano, não é o melhor do Palmeiras que a gente está vendo esse ano, ainda assim é uma equipe muito competitiva, é uma equipe extremamente mortal, é uma equipe que sabe o que fazer dentro de campo. Esses 3 comentários que eu quero fazer a respeito dessa equipe, que ano após ano vem se consolidando como uma das melhores e mais cascudas, mais copeiras, mais que sabem jogar bola nesse futebol brasileiro. Fechou? É isso que eu quero falar. Falei legal, do técnico aí, do Palmeiras. Fechando essa rodada de Sul-Americana e Copa Libertadores, tivemos as partidas da quinta-feira. Na quinta-feira, o São Paulo conseguiu eliminar a equipe do São Lourenço do Morumbi, que era um resultado praticamente provável, né? Eu acho que se fosse pegar nos scouts, estava, acho que, sei lá, uns 80% de chance do São Paulo virar esse duelo em cima do São Lourenço, muito por conta da fragilidade do São Lourenço, que era para ter já voltado com um empate da Argentina e não voltou por conta de excelentes defesas do goleiro, né, do goleiro argentino no caso. Mas o São Paulo foi melhor, foi um jogo de defesa contra-ataque. O São Paulo foi soberano do começo ao fim do jogo, né? O próprio trocadilho do apelido do time me permite isso. Foi soberano, dominou as ações. Tudo bem que o São Lourenço teve ali uma bola na trave no primeiro tempo, mas foi só isso, cara. Mesmo lance do Palmeiras e Atlético, né? Onde teve uma grande chance de um lado, mas amplamente foi dominado essa equipe. O São Paulo fez os 2 gols com o Caleri e o Luciano, né? Os 2 grandes nomes até o momento, antes da estreia, né, oficial ali do time titular de Lucas Moura e James Rodrigues. Mas é interessante, cara. Interessante ver o São Paulo tendo essa vontade, tendo essa gana, porque provavelmente será essa vontade que entrará em campo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Então, amigos torcedores corintianos,
Se vocês assistiram essa partida do São Paulo com o São Lourenço, eu acho melhor vocês se preocuparem bastante, porque promete fortes emoções aí essa partida da Copa do Brasil. É um confronto mais chato, é um confronto mais complicado, é um confronto mais difícil para o São Paulo do que foi esse jogo contra o São Lourenço. Mas se torna um jogo mais provável, uma remontada, né, uma virada mais provável de acontecer também. Também na quinta-feira tivemos o grande vexame, né, o grande chamariz dessa fase da Libertadores, que foi a derrota por 3-1 do Flamengo para o Olímpia no Paraguai. Cara, eu colocava minha mão no fogo que o Flamengo amassaria o Olímpia no Paraguai. Falo com sinceridade. O Olímpia não é um bom time, o Olímpia tem muitas peças já velhas e tal, cansadas, experientes, digamos. Sentiu demais a parte física aqui no Maracanã, principalmente no segundo tempo, foi onde o Flamengo até fez o seu gol com o Bruno Henrique. Mas eu não sei explicar o que acontece com a zaga do Flamengo, que passa meses e a zaga não consegue se reencontrar. Passam técnicos e a zaga não consegue se reencontrar. Por mais que o Flamengo tenha tido grandes times nos últimos anos, depois de 2019, o setor defensivo da equipe acabou passando por grandes turbulências, né? Se a gente for pensar mesmo no título seguinte, 2020, o Flamengo sofreu demais para se defender, para dominar os seus adversários, tanto que foi campeão com uma pontuação muito parecida com o segundo colocado. Então, assim, é complicado analisar esse setor do Flamengo, né? Se a gente fosse pegar um desenho daquele cavalo, aquele meme, né? Onde começa bonito e vai terminando feio, a gente começa feio e vai terminando bonito, né? Porque o meio de campo e ataque do Flamengo é realmente um time diferenciado, é um outro time. E aí você pega o setor defensivo e acaba encontrando essas... Me passou uma palavra muito ruim para dizer, mas essas incongruências, essas irregularidades. Né? E o Flamengo acaba perdendo por 3-1, até fez o 2-0 no agregado, né? Venceu por 1-0 na ida e fez 1-0 novamente no Paraguai, com o Bruno Henrique novamente. E aí o Olímpia começou a entrar em jogo e as bolas aéreas punindo o Flamengo cada vez mais. Ivan Torres, Ortiz e Bruera fizeram os gols da virada, da remontada histórica do Olímpia, que avança para a próxima fase e vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense é favorito para avançar para a semifinal, assim como eu coloco talvez um leve favoritismo do Internacional em cima do Bolívar, muito por decidir em casa, né? Mas, obviamente, o jogo na altitude vai ditar como vai ser esse mata-mata para o Internacional. Do outro lado da chave, né, onde a gente tem Palmeiras enfrentando o Deportivo Pereira, também é amplamente favorito. Não por conta, talvez, da fragilidade do Deportivo Pereira, mas por conta da casca, né, de saber jogar esse tipo de competição. Né? Lembrando que o Fluminense decide o segundo jogo fora também, vai decidir no Paraguai, o Internacional decide em casa no Beira-Rio e o Palmeiras decide em casa no Allianz Parque. Na outra chave, que não tem brasileiros envolvidos, é um confronto, um clássico argentino entre Boca Juniors e Racing. Né? É um jogo difícil e quem passar, pega quem passar de Deportivo Pereira e Palmeiras também. Fechou? Libertadores é isso. Encerrando a Copa Sul-Americana, temos o confronto brasileiro, né, entre Red Bull Bragantino 3 e América também 3. O Red Bull saiu na frente com um sorriso numa falha grotesca do Pazinato, inclusive que saiu ao longo da partida. O América conseguiu empatar com o Mastriani. O Red Bull fez o 2-1 com o sorriso novamente aos 48. E aos 50, o Éder, que fez o gol contra no jogo de ida, fez o gol agora a favor do América e empatou 2-2. No segundo tempo, o Red Bull fez um golaço com o Léo Ortiz, tá? Uma jogadaça do zagueiro, fez o 3-2. Estava dando a classificação direta por Bragantino, né, já que as duas equipes empataram em 1-1 em Minas Gerais. Mas o Mastriani acabou fazendo o gol de empate, o 3-3, nos acréscimos, aos 50 minutos, né? Aos 90 minutos mais 10 minutos de acréscimo. Dando 3-3, foi para os pênaltis e o América acabou classificando por 4-3. Cara, é muito interessante a gente ver o América, né, jogando e disputando grandes jogos aí, porque é uma equipe que passou por um processo muito longo, né, de reconstrução, de construção até, quero dizer. Porque era uma equipe que subia e descia, não conseguia se permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive está passando por um momento muito complicado nesse ano, essa temporada do Brasileirão, mas nas Copas a equipe está indo bem. Né? O América foi para as quartas de final da Copa do Brasil, acabou sendo eliminado para o Corinthians, né, que agora é semifinalista e provavelmente um dos finalistas, quem sabe. E agora é um quarter de final, aí, digamos, não, um classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos ver aqui então
Eu quero pegar com vocês chaveamento Copa Sul-Americana 2023. Quero pegar com vocês como ficou, né, o mata-mata, porque eu também não sei dizer ao certo aqui. Não, não é esse não, meu querido. Estou pegando a imagem errada. Ó, seguinte. O Goiás, quer dizer, o Estudiantes vai pegar a equipe do Corinthians, um confronto muito difícil para o Corinthians, sendo bem sincero, eu até coloco um pouco de favoritismo em cima do Estudiantes nesse duelo, até por conta do momento que as duas equipes estão passando. No confronto de baixo, aí para ver quem pega o Corinthians e o Estudiantes na semifinal, temos Fortaleza e América, um confronto muito interessante entre brasileiros, com favoritismo, um levezinho favoritismo para a equipe do Leão do Pici. Do outro lado da chave, né, do lado de lá, temos Opa, voltou aqui. Temos o confronto entre LDU e São Paulo. O São Paulo amplamente favorito nesse duelo. E Botafogo e Defensa e Justiça. Vai depender de como o Botafogo vai entrar, né, a mentalidade do Botafogo para esse confronto. Eu colocaria um pouquinho de favoritismo para o Botafogo, porque o Defensa e Justiça é uma grande equipe, uma equipe que complica muito a vida dos brasileiros nas competições organizadas pela Conmebol. Quem passar, podemos ter São Paulo e Botafogo, Corinthians e Fortaleza, ou Corinthians e América, né, e uma final brasileira na Sul-Americana. A última final brasileira na Sul-Americana foi o confronto de Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense foi campeão, então, da Copa Sul-Americana. É isso, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de vocês até aqui, peço a compreensão de vocês para os atrasos que vão ocorrer nessa semana, já estou adiantando para vocês. É uma semana típica, brevemente a gente volta com a normalidade nos vídeos, também nas postagens no Instagram. E é isso, uma boa semana a todos, um bom final de semana a todos. Se vocês puderem morar em Ribeirão, dá uma passada lá na Feira do Livro, vou estar por lá, dar um abraço, falar, ó, vim aqui porque vi seu vídeo lá no YouTube. E é isso, um abraço, até mais, tchau, tchau.